Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez aqui com o programa Palavras da Verdade. Jesus orando pelos seus discípulos, ele disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse texto está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Este programa, como você já conhece, você que nos acompanha semanalmente, tem como objetivo nós estudarmos juntamente com você a palavra de Deus. E hoje estaremos iniciando uma nova série de estudos baseado no tema Em Defesa da Fé Cristã, subtema Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam com nova aparência. Nós teremos uma série de 13 programas onde nós estaremos tratando de temas relacionados a respeito da defesa da fé cristã. Hoje nós estaremos definindo alguns termos a respeito desse assunto que nós trataremos durante toda essa série de programas, como, por exemplo, apologética. Você talvez conheça ou talvez não conheça o que é apologética, então você fique conosco, vamos entender esse termo, seu significado e a sua origem. Será que ela é bíblica? Será que ela é um pensamento humano? O que seria a apologética? Então, fique conosco, temos certeza que seremos abençoados através da palavra de Deus, ela que é a primazia aqui neste programa. Conosco o presbítero professor Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, paz do Senhor, nossos irmãos. Mais uma vez, iniciando agora um novo ano e também um novo trimestre em que nós estudaremos uma lição muito importante para a nossa caminhada cristã. Em defesa da fé cristã, uma lição que vai abranger, vai nos abrir muito a nossa mente para nós entendermos mais e mais a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. O tema que nós estaremos tratando nessa série de programas é baseado na série de estudos do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025. Este trimestre, então, será estudado sobre esse tema em defesa da fé cristã, e o pastor que comenta sobre esse assunto é o pastor Ezequias Soares, ele que é líder da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, também presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, ele também que é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, especialista em línguas bíblicas, mestre em ciências da religião, autor de diversos livros como O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, entre outros escritos publicados pela editora CPAD, a editora das Assembleias de Deus. Pastor Ezequias, que é uma referência sobre a apologética, traz esse tema importantíssimo, onde nós vamos perceber aqui os desafios e as dificuldades dos falsos ensinos, de heresias, termos que nós vamos definir aqui, seitas, que assolaram a história da igreja, inclusive na igreja primitiva, conforme nós vamos ver aqui nos textos que nós vamos apresentar. Falando em texto, o texto de hoje da leitura em classe está em 3 porções da Bíblia. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 31, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, e também a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. O tema de hoje vai ser tratado aqui quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo está na carta de Judas, versículo 3, que nos diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3, está registrado esse texto sagrado. A verdade prática nos diz que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Dentre esses termos, esse assunto, vamos entender o que é uma doutrina bíblica, vamos entender o que é uma heresia, e nós convidamos você para continuar conosco. Queremos mandar um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham, semanalmente estão conosco aqui. Deus abençoe a sua vida, fique conosco até o final do programa. Irmão Jair, um tema que estamos iniciando é um tema que vai nos levar a pensar, a refletir sobre as bases sólidas e fundamentais da fé cristã. É um tema, irmão Jair, fundamental para que todo cristão deva deter-se para estudar. O que nós podemos falar introdutoriamente do tema de hoje, irmão Jair?
o tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós podemos iniciar falando que heresias, elas são crenças e práticas que são contrárias ao que a Bíblia descreve, ou seja, ao pensamento bíblico, porque essas crenças e práticas, elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. E como doutrina cristã, nós entendemos que são princípios bíblicos, princípios de Deus estabelecidos na sua Escritura para dirigir as nossas ações, dirigir as nossas práticas, para guiar a nossa vida. Então, todas as questões que distorcem esses pontos principais da doutrina cristã, elas vão confrontar o cristianismo, que é histórico, e também eles vão criar problemas sérios para as igrejas e, em consequência, também para as famílias. As heresias de hoje, da atualidade, elas são as mesmas da antiguidade, dos primórdios bíblicos, mas com uma roupagem nova. Essas heresias da antiguidade, elas foram rejeitadas pelos apóstolos, elas foram rejeitadas também pelos primeiros cristãos, e nesse trimestre, então, nós temos por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, a palavra, como a Bíblia descreve, os pontos principais, os princípios bíblicos, e com isso reconhecer de longe quando se apresentar uma heresia perante nós. E nesta primeira lição que nós estaremos estudando, nós vamos ver o problema das heresias nas igrejas e a responsabilidade que todos nós temos na defesa da fé. Então, uma questão muito importante. E aqui, nessa noite, nós vamos, então, estudar sobre a questão da heresia, a questão de seitas, e vamos ver esses textos básicos aqui, que nós vemos em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 31, e 1 de Pedro também, capítulo 3, versículo 15 e 16. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos aí, então, sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, uma introdução acerca do assunto. Como nós falamos inicialmente, nós temos 3 textos que são onde está baseada a lição de hoje, e nós temos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 31, textos esse que vai nos trazer uma orientação do apóstolo Paulo, ele que está na cidade de Éfeso, ele que está partindo da cidade de Éfeso, e naquele momento ele deixa algumas orientações para os obreiros locais. Orientações essas que são foram importantíssimas para aquele momento, mas que remetem aos nossos dias que nós estamos vivendo. São conselhos do apóstolo Paulo, que são constatações que ele fez naquele tempo e orientações que ele fez que são válidas para os nossos dias. Como nós vemos, a Bíblia vai dizer que não há nada de novo debaixo do sol. Percebemos que a maldade, a falsidade, elas se renovam constantemente debaixo do sol. A humanidade acaba caindo no erro, na transgressão e cometendo as mesmas falhas. E com isso, a Igreja de Cristo também tem sofrido seus ataques, tem sofrido as suas dificuldades relacionadas a esses comportamentos. E aí nós temos a orientação do apóstolo Paulo. Irmão Jair, o apóstolo Paulo, deixando a igreja de Éfeso, deixa ali um conselho. E ele vai deixar conselho a respeito das ameaças dos lobos vorazes. O que nós podemos comentar sobre esse assunto, irmão Jair? Em Atos, do capítulo 20, versículo 28, vai estar escrito assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Nós entendemos que essa passagem onde aparece a palavra bispo, na original ela quer dizer também ancião, presbítero e também pastor. Então nós vamos tratar aqui como o pastor. E vai mostrar que o pastor aqui, ele tem uma função de proteger as ovelhas, de alimentar e também
de guiar as ovelhas, o rebanho, né? Então essa é a função primordial do pastor: alimentar em primeiro lugar, guiar, proteger e proteger o rebanho. Isso nós vemos que o apóstolo, aqui o apóstolo, são palavras do apóstolo Paulo, nós vemos que ele está se reportando ao que Jesus mencionou em Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 4, em que ele vai estar falando sobre a metáfora das ovelhas, da ovelha perdida, da 100ª ovelha, né, perdida, em que o pastor ele deixa todas as outras em segurança e vai buscar aquela ovelha que está distanciada. E essa metáfora, então, ela trata desse relacionamento do pastor com o rebanho na igreja. E a exortação, então, que apostólica aos líderes da igreja é para proteger os irmãos e as irmãs das heresias. E como que o pastor vai proteger isso? Proteger ensinando, passando a palavra de Deus, que é o alimento para a alma, para o intelecto de todo o rebanho. Com isso, o pastor estará também protegendo contra as falsas heresias e vai também estar guiando o rebanho através do ensino, da pregação da palavra de Deus, de uma mensagem pura e perfeita. E nós vemos isso também, o Senhor Jesus Cristo passando esse ensino, tendo cuidado nesse ensino que Jesus passa também no capítulo 7 do livro de Mateus, a partir do versículo de número 15, que Jesus diz: olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, os cuidados pastorais, eles são especificamente voltados para alimentar o rebanho com o alimento certo da palavra de Deus, sendo ensinada corretamente, sendo pregada corretamente, o rebanho estará seguro, o rebanho estará alimentado e o rebanho estará protegido. Nós vemos no versículo 29 desse mesmo texto que nós estamos tratando no capítulo 20, no capítulo 20, versículo 29 do livro de Atos, vai estar assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Paulo também, utilizando a mesma metáfora de Jesus Cristo que Jesus usou nos evangelhos, Paulo também se utiliza. O apóstolo Paulo, aqui nessas expressões, depois da minha partida, do versículo 29, essa expressão não está somente se referindo à morte física do apóstolo, mas também o avanço dos hereges no meio da igreja depois do período apostólico. Então, Paulo apontando para o futuro, porque os apóstolos já estavam vivendo, tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo e também o apóstolo João, eles estão vivendo e estão escrevendo num contexto de perseguição, chamando então os cristãos de uma forma distinta, para que eles venham estar atentos, estarem preparados, porque a intensidade da perseguição seria ainda muito maior no futuro. E precisa, então, a igreja estar preparada para aqueles hereges que surgiriam no meio da igreja. Paulo usa essa linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, ou os falsos pastores, que são chamados também de lobos cruéis, lobos devoradores. E nós vamos ver também o apóstolo Pedro, que ele vai estar ensinando, mostrando que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso ensino. Então nós vemos assim a presença do verdadeiro ensino, mas ele não impede que venha oportunamente a manifestação do falso ensino. Mas ressalta, o apóstolo Pedro ele ressalta que virão sim lobos, virão pessoas, virão falsos mestres no meio da igreja, falsos mestres. Está em 2 Pedro capítulo 2 e verso 1, que vai dizer assim: e também entre o povo falsos profetas que
que, como entre vós haverá também falsos doutores, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, o apóstolo Pedro, ele coloca aqui que é preciso ficar atento, a igreja estar atenta aos falsos ensinos, falsos mestres, porque, na verdade, eles já estavam presentes ali no período apostólico. E nós vemos aqui nessa passagem duas figuras de linguagem, lobos cruéis e lobos vorazes, que o apóstolo Paulo ele se refere. E isso, irmão Alex, a gente vê que é um ataque externo, muitas vezes um ataque externo à igreja, à irmandade, à comunidade. Mas o apóstolo Pedro aqui ele está falando que virão como falsos doutores no meio do povo. Haverá falsos doutores que virão do meio do povo. E Jesus mesmo já se referiu isso, que o maior perigo é daqueles lobos vestidos com sapatinho de algodão, que a gente fala na igreja, sapatinho de algodão, ou vestido como ovelha, mas não é uma ovelha. Não faz parte do rebanho. Ele está com aparência, mas ele não tem a integridade que a palavra requer. Então, esse é o mais difícil de ser entendido, de ser plotado, de ser muitas vezes refutado em função de que ele parece ser uma ovelha, mas no fundo ele é um falso profeta, ele é um falso obreiro, ele é um falso ensinador, um falso doutrinador. E nós vemos no versículo 30 de Atos 20, que diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso o apóstolo Paulo falando. 2 pontos muito importantes e surpreendentes nessa parte do discurso vai nos chamar a atenção. Em primeiro lugar, os lobos vorazes, eles surgem também dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E em segundo lugar, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, em que o pensamento, em que a opinião deles vale mais do que as Escrituras, e eles se colocando como mais importante do que a própria Bíblia. E eles não têm o menor pudor espiritual. Muitos deles estão por aí, usam as redes sociais para corrigir, entre aspas, a palavra de Deus, corrigir a Bíblia, discordam abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos, e essas pessoas, infelizmente, elas consideram seus discursos modernos e consideram a Bíblia desatualizada, ultrapassada, e que dizem que a Bíblia precisa de atualização. Mas nós estudamos ainda no trimestre anterior que Deus, ele não muda, a sua palavra não muda e ela não precisa ser atualizada porque ela é mais atual do que o jornal que vai sair ainda amanhã, ela é mais atual do que o noticiário que vai sair daqui a algumas horas. E em face disso, nós vamos ver a importância de se estudar a palavra de Deus de uma maneira completa, de uma maneira plena, dominando todas as áreas do conhecimento que Deus nos coloca à disposição através da sua palavra. E entre elas também o campo da teologia, que nós chamamos de apologética, que nós vamos ver no próximo tópico, que vem a ser apologética, e isso é importante porque nós estamos necessariamente aprendendo a trabalhar sobre a defesa da fé cristã, irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos o tópico 1 aí a respeito sobre as ameaças dos lobos vorazes. Este termo utilizado pelo próprio apóstolo Paulo quando este estava
deixando a cidade de Éfeso, e havia ali uma igreja formada, e ele vai orientar os obreiros locais, como visto aqui, os bispos daquela igreja, que eram os pastores, e ele vai chamar a atenção para aquela liderança, e ele vai alertar a liderança sobre a vigilância que eles precisavam adotar para que a igreja estivesse protegida, ou seja, eles precisavam cuidar de si mesmos. O próprio apóstolo Paulo fala isso: cuidem de vocês mesmos, e depois ele diz, e de todo o rebanho do Senhor. Porque uma coisa nós precisamos entender, o próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer, aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque de fato nós precisamos cuidar da nossa fé, da nossa esperança, da nossa integridade, alimentar a nossa vida com a palavra de Deus, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Por isso a orientação do apóstolo Paulo, para que a liderança tivesse o cuidado, tivesse o zelo de estarem eles alicerçados, para que também pudessem então cuidar da integridade da igreja, para que eles pudessem cuidar da questão espiritual e doutrinária da igreja naquela cidade, na cidade de Éfeso. Porém, esse alerta do apóstolo Paulo não era única e exclusivamente para aquele período. É para todos os líderes de todos os tempos. E no tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que o apóstolo Paulo, como nós já vamos ver aqui, o irmão Jair mencionou, os lobos vorazes, nós percebemos isso através de uma teologia misturada, né, de vários ensinos, de várias sutilezas que trazem um certo liberalismo e afasta muitas vezes a igrejas, pessoas da verdadeira fé, da genuína fé da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar, inclusive, na carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, na sua primeira carta, cuide de você mesmo e da doutrina. Ele vai orientar o seu filho na fé, Timóteo, para que tivesse um cuidado na sua questão pessoal e também que tivesse zelo pela doutrina, que vivesse a doutrina bíblica, a orientação da palavra de Deus, para que ele também pudesse liderar a igreja. O apóstolo Paulo, quando deixa essa orientação ali na cidade de Éfeso, ele está dizendo para aquela liderança que eles tivessem o senso de responsabilidade do rebanho da igreja do Senhor. Como o irmão Jair já mencionou, a igreja ela é considerada pela Bíblia Sagrada, conforme Cristo apresenta, como um rebanho. E os pastores, eles têm que proteger a igreja, assim como um pastor protege as suas ovelhas, conforme o irmão Jair mencionou sobre a parábola da ovelha perdida. Então, a igreja, ela é de Jesus. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, mas cabe aos líderes que o Senhor deixou. O próprio apóstolo Paulo vai escrever numa das suas cartas dizendo que Deus deixou um para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, ou seja, Deus, Jesus Cristo deixou para a sua igreja pastores, lideranças para cuidar do ensino e zelar pelas questões doutrinárias da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os líderes, eles precisam ser exemplos vivos de uma vida de santidade, uma vida de verdade, e que tenham a capacidade de proteger o rebanho do Senhor, a igreja de Cristo, que é o rebanho do Senhor, de influências que possam distorcer a palavra de Deus, que é ali vivida e pregada, e que deve ser pregada constantemente. O apóstolo Paulo vai alertar aqueles obreiros, irmão Jair, sobre a sua partida. E aí ele vai dizer que durante a sua ausência, naquela igreja local, surgiriam lobos vorazes que penetrariam no meio deles e não poupariam o rebanho. Ou seja, ele estava entendendo que o avanço do mal estaria em ataque constante e em constante crescimento para afetar o crescimento da igreja. Ou seja, quando o apóstolo Paulo vai falar desses lobos vorazes, Paulo vai dizer
que ali haviam indivíduos que eram indivíduos egoístas, pensavam nas suas realizações e nos seus intentos pessoais, e também eles tinham interesses destrutivos para explorar o rebanho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando vai falar desses lobos vorazes, vai mostrar que a igreja, quando tem uma liderança enfraquecida, a igreja sofre de vulnerabilidade, porque quando a liderança não está vigilante, a liderança está enfraquecida, a igreja se torna um alvo fácil. Como o irmão Jair mencionou aqui, que o ensino da palavra não significa que não poderão existir esses falsos, por isso a Bíblia vai nos alertar que é dentro, muitas vezes dentro das próprias igrejas que vão surgir esses falsos. É dentro da própria igreja que vão surgir esses que vão atrair discípulos seus para lhe seguirem. Então, nós precisamos entender que esse perigo ele está iminente, ele está rodeando a igreja, rondando a igreja, mas é responsabilidade de lideranças pregarem e ensinarem constantemente a palavra de Deus. Se havendo ensino, há esse perigo iminente e existe esses problemas de falsos no meio do povo de Deus, imagina quando não há ensino. A Bíblia vai dizer que o povo perece porque lhes faltou conhecimento. Então há um alerta da palavra de Deus e do próprio apóstolo Paulo sobre a questão da entrada de lobos vorazes no meio do povo de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, como o irmão Jair já mencionou, o Senhor Jesus vai fazer um alerta ali sobre os falsos profetas que entrariam no meio do povo do Senhor. E o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Já existia naquele tempo e nós percebemos existir no tempo de hoje. É essencial que os líderes estejam sempre se capacitando, eles estejam sempre discernindo a verdade e ensinando a verdade no meio do povo de Deus. A origem ela pode ser interna, e o apóstolo Paulo vai alertar sobre isso, como já falamos, é interna, e as motivações são as motivações destrutivas. Olha como é importante nós estudarmos a palavra de Deus e entendermos os alertas da palavra do Senhor para as nossas vidas, tendo em vista de que quando surgem falsos ensinos, esses falsos ensinos, eles ameaçam a unidade, a integridade da igreja, o crescimento da igreja, a saúde espiritual da igreja, a saúde dos relacionamentos da igreja, pois, como nós vamos ver agora, isso vai gerando divisões, vai gerando seitas dentro da própria igreja, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Você está no programa Palavras da Verdade, hoje iniciando uma nova série sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã, falando hoje então sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Se você ainda não se inscreveu no canal, procure o link ali, um botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, sua participação é importante. Irmão Jair, o texto de hoje da lição continua e agora nós vamos ter uma definição aqui a respeito do que é apologética. Um assunto que para muitos pode soar estranho, mas nós entendemos que não é uma novidade de estudos teológicos, é algo que inclusive está na própria Bíblia Sagrada, tem origem na própria Bíblia Sagrada. O que nós podemos falar sobre esse assunto do que é apologética, irmão Jair? Eu vejo que nós temos, agregando agora termos que a gente precisa estar mentalizando, né? Primeiro foi o que vem a ser uma doutrina cristã, e eu falei que são princípios estabelecidos por Deus na sua palavra e que eles são ditos teologicamente como doutrina. Então, tudo que for alterado em relação à doutrina cristã, a gente entende que precisa ser analisado corretamente. E falando sobre apologética,
uma palavra bem simples do que vem a ser apologética. Apologética é a defesa da fé cristã. É simples assim, irmão Alex. Apologética é defender a fé cristã. De que forma também aplicando, respondendo de maneira adequada aquelas questões que nos são feitas. Então, nesse tópico, a gente vê o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 15 e verso 16, que nós estaremos tratando nesse tópico da lição. Ele, no verso 15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então aqui a gente vê a palavra que já aparece aqui, responder, que é apologética, né? Então nós vamos estar verificando que o apóstolo Pedro, ele escreve a sua epístola num contexto, como eu já falei anteriormente, de perseguição aos cristãos e também chamando os cristãos a viverem de forma distinta, refletindo a glória de Cristo, mesmo em meio de um contexto adverso, mesmo num contexto em meio ao sofrimento. E esse texto que eu li aqui, ele vai enfatizar para nós a responsabilidade de cada crente, de cada cristão em testemunhar sobre a sua fé. E vai também, esse texto vai nos afirmar, vai nos ancorar no senhorio de Jesus Cristo e no caráter transformador, ou do caráter transformado que nós temos pelo Espírito Santo. Então, nesse primeiro texto aqui, Pedro começa a dizer: antes santificai a Cristo. Então, vamos fazer uma exposição. Santifiquem Cristo como Senhor no coração. No coração é na nossa alma, no nosso interior. Como santificar a Cristo? O que isso significa? Implica em nós separarmos e exaltar Jesus Cristo como soberano, absoluto em todas as áreas da nossa vida. Não se trata apenas de uma profissão externa de fé, mas de uma entrega interna e completa ao domínio de Jesus Cristo. Essa ação que nós vamos realizar, ela reflete, então, o conhecimento da divindade de Jesus Cristo, que ele é Deus, a posição de Jesus Cristo como a cabeça sobre a igreja, Colossenses capítulo 1, verso 18, e santificar Jesus Cristo em nosso coração é viver em total submissão a ele, a sua palavra, a sua vontade expressa na palavra do Senhor. Prosseguindo no versículo, estáis sempre preparados para responder. Então, essa palavra, ela vai trazer para nós que a preparação para responder aquilo que é nos solicitado, nós precisamos estar envoltos em conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico e entendimento profundo das Escrituras, e não só isso, irmão Alex, mas uma vida de comunhão com Deus. A palavra responder no grego é apologia. Apologia é igual a responder ou igual a defesa da fé. Indica uma defesa muito bem articulada da fé, incluindo explicar os assuntos aqui. Estais sempre preparados para responder com mansidão a razão da esperança que é em vós. Estar preparados para explicar quem Cristo é, quem é Jesus Cristo, o que ele fez, o que ele fez para ele ser o nosso Senhor e nosso Salvador. E por que nós confiamos nele? Por que nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo? E essa prontidão em responder reflete aquilo que o Espírito Santo está agindo no nosso coração. Ele está nos capacitando. A defesa da fé não se baseia apenas no intelecto, na razão, no entendimento, mas sim numa vida transformada que vai validar esse testemunho. Prosseguindo aqui no versículo de número 15, nós temos que responder, irmão Alex, ainda
com mansidão e temor. E o que significa responder com mansidão e com temor? Nós precisamos substituir até a questão aqui da palavra temor por respeito. Mansidão reflete humildade. Humildade e o respeito ou o temor é reconhecer a dignidade do próximo, independente da sua posição, da sua crença, sem fazer acepção de pessoa, sem ofender a fé de ninguém, a crença de ninguém. Não é apenas uma atitude isso, não é somente uma atitude, é sim um reflexo do caráter de Cristo em nós, porque ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser chamado de Deus e não deixou, não se sentiu humilhado, ele não se sentiu menosprezado, mas ele deixou a sua glória. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 5 vai dizer assim: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens. Está falando da encarnação de Jesus Cristo, que ele vai mostrar aqui a humildade de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação, ele não teve não achou, ele se aniquilou a si mesmo e se fez em forma de servo, fazendo-se em semelhança aos homens. Então, nós precisamos compartilhar a nossa fé com mansidão, com respeito, e isso, se nós fizermos o contrário, se nós compartilhar nossa fé sem a mansidão e sem o respeito, é uma contradição ao Evangelho, porque o próprio Deus, em sua graça, ele se revela gentilmente ao pecador. Então, nós prosseguindo na nossa disposição aqui, nós vamos ver que no versículo de número 16, já passando para o versículo 16, ele vai estar dizendo assim, da primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 16, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso Deus, do vosso bom procedimento com Cristo. Em primeiro lugar, conservando aqui a boa consciência. Como conservar a boa consciência? A consciência, ela é o tribunal interior que nós temos no nosso intelecto, no nosso conhecimento, porque ali nós vamos ver, fizemos o certo ou fizemos errado, nós estamos pesando aquela atitude que nós tomamos. Então a consciência, sim, ela é um tribunal em que nós julgamos interiormente as nossas ações e vai avaliar a retidão das nossas ações, fizemos certo ou fizemos errado, à luz da vontade de Deus expressa nas Escrituras. E manter uma boa consciência, ela vai significar viver de forma coerente com os princípios do Evangelho. Isso vai refletir a santificação contínua operada pelo Espírito Santo na nossa vida. E também, prosseguindo no versículo 6, ele vai, além de falar da boa consciência, no versículo 16, vai falar, além da boa consciência, vai falar naquilo que falam mal de vós, como que de malfeitores, fiquem envergonhados. Então, nós vamos ver envergonhar os críticos pela nossa boa conduta. A vida de integridade de um cristão, ela vai refutar a acusação maldosa quando a conduta ela for irrepreensível desse cristão. As críticas se tornam infundadas e trazem vergonha aos acusadores. E essa postura do cristão, ela vai refletir o papel do cristão como luz do mundo, conforme Jesus mostrou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso
14 ao 16. E para ter uma boa conduta, a boa conduta ela é fruto do Espírito Santo. Ela vai mostrar a diferença daquele que vive uma vida carnal e daquele outro que vive uma vida espiritual. Então, nós vamos ver que Pedro, aqui nessa passagem, na primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro ele vai chamar os cristãos a viverem de uma forma distinta, tendo Cristo como centro, preparados para defender a fé, com mansidão, mantendo uma vida irrepreensível, e esse estilo de vida vai atrair as pessoas à mensagem do Evangelho e vai refletir a glória de Deus. Nós vemos também que o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele vai estar dizendo aqui que por que devemos combater as heresias? Nós vamos falar no próximo tópico, com certeza nós vamos falar sobre heresias, agora nós estamos fazendo aqui de uma maneira metódica, primeiro falamos das doutrinas, agora nós estamos falando do que é apologética, que é a defesa da fé cristã, que é a resposta que é dada em função de um questionamento sobre a nossa fé, e por que nós devemos combater as heresias, que a gente vai ver em seguida o que realmente vem a ser a heresia conforme as Escrituras. Em primeiro lugar, o comentarista coloca aqui que é para defesa própria. Porque lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Então, a importância de estar preparado. E nós vemos que, sempre explicando, a defesa, ela tem a ver com a apologética, e a apologética é a defesa da fé cristã. Nós sabemos que a primeira pessoa, ou o primeiro beneficiado da defesa da fé cristã é aquele que está oferecendo a defesa. É aquele que está refutando, porque ele precisa estar, para isso, ele precisa estar informado, ter o conhecimento bíblico, para ele, através das suas ações, ele responder aquele questionamento. E, em segundo lugar, o comentarista coloca aqui para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente estão fazendo, mas não têm o conhecimento necessário para discernir, e é preciso corrigir essas ações. Então, existem muitas pessoas sinceras, muitas pessoas que buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra do Senhor. E esse debate sobre crenças deve ocorrer de maneira respeitosa, de maneira humilde, com argumentos e, principalmente, fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Então, nesse ponto, a gente vê que o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã, aqui como Pedro nos coloca, dizendo que para nos santificar a Cristo como Senhor, o nosso coração estar preparado para responder com mansidão e respeito a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo isso de uma boa consciência e também envergonhando aqueles que tentam nos confundir, irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos o tópico 2, então, falando sobre o que é apologética, ou seja, é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Vimos aí, então, que a apologética vem mostrar que a fé, que mostra que o cristianismo tem uma fé que traz dados da revelação que podem ser explicados, né? De maneira sistemática, metódica, e com isso, não necessariamente aquele que vai dar razão da sua fé, da sua esperança, precisa ser um teólogo, simplesmente num sentido de formação, mas ele deve ser um teólogo de dedicação, aquele que estuda constantemente as Escrituras, porque existe o teólogo de formação e existe o teólogo que está estudando sobre as Escrituras Sagradas. O fato de nós
estarmos estudando as Escrituras Sagradas, entendendo as doutrinas bíblicas, conhecendo mais de Deus, nós estamos sendo, de alguma forma, teólogos no nosso dia a dia. Não precisa ser formado para poder fazer defesa da sua fé. É o que o apóstolo Pedro está indicando para todos os cristãos que naqueles dias estavam vivendo momentos de perseguição. Eles precisavam estar preparados para darem razão daqueles que não conseguiam compreender o porquê deles se comportarem daquela maneira quando, de fato, eles estavam vivendo sob grandes perseguições. Ou seja, e aí ele vai falar, como o irmão Jair já mencionou, sobre santificar a Cristo, ou seja, entronizar Cristo na sua vida, viver uma vida de submissão completa a Cristo Jesus, é o que o apóstolo Pedro vai orientar àquela igreja daqueles dias, e também essa orientação serve para a igreja de hoje. Nós precisamos estar preparados, ter argumentos para explicar, dar razão para aqueles que querem entender a nossa fé, porque a nossa fé ela pode ser explicada e ela se explica pela palavra de Deus revelada a nós através do Espírito Santo. Sem contar que precisamos, como o apóstolo Pedro vai apresentar, viver uma vida também irrepreensível, ou seja, que a nossa vida ela também sirva de um argumento em defesa da nossa fé, ou seja, aquilo que falamos é aquilo que praticamos. Nós precisamos defender aquilo que nós praticamos, e para isso precisamos aplicar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus na nossa vida, nos nossos atos, e de forma irrepreensível possamos defender e apresentar a nossa fé ao mundo. E aí somos desafiados para nos examinar as nossas vidas e entender, será que estamos vivendo de maneira irrepreensível? Será que estamos preparados para dar testemunho da nossa fé? Será que nós estamos vivendo uma vida que glorifica a Deus? Será que nós estamos dispostos, com um coração amável, com um coração solícito, falar e defender a nossa fé? O apóstolo Pedro ele vai orientar que essa defesa ela precisa ser com um coração solícito, com um coração amoroso e não com ódio, não com ira, não com interesse de vitória de argumentos, mas sim num sentido de evangelização, para que aquele que está no erro possa ser alcançado pelo evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Jesus Cristo. Você entendeu o que é a apologética? É a capacidade que nós, como cristãos, temos que ter de defender de forma lógica e racional a fé que nós praticamos. Este é o programa Palavras da Verdade, e nós vamos agora, irmão Jair, para o tópico 3º, onde nós vamos então definir, já foi mencionado no tópico anterior, sobre as heresias, e vamos definir de forma bíblica o que é heresia. O que nós podemos falar desse tópico, irmão? Bom, nós estaremos então agora entrando no terceiro assunto, né? Nós falamos das doutrinas bíblicas, falamos do que é apologética, que veio a ser a defesa cristã, e agora então nós respondemos o que são heresias. Nós vamos ver que a palavra ela se encontra no original, no Novo Testamento, do grego aireses, e tem o mesmo significado tanto para seita como para heresia. E aí nós precisamos entender, dentro do contexto do texto, para a gente ver do que está se relacionando. E nós vamos fazer aqui, irmão Alex, uma separação. O que vem a ser uma heresia? Uma heresia, então, ela vai estar apresentando, como está aqui no nosso texto áureo. Nosso texto áureo já nos dá a nossa verdade prática. Ela coloca que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, heresias são aquelas práticas, são aquelas crenças que vão distorcer aqueles pontos principais, os princípios bíblicos vão ser distorcidos, vão ser transformados
para agradar, né, o público ouvinte. E então a heresia ela seria um sistema de crenças alterado dentro da palavra de Deus. E a seita vai ser um grupo de pessoas, um grupo de uma comunidade em que normalmente ela vai ter um aspecto religioso e ela é designada, normalmente ela tem um líder que se destaca. Acabando com o líder, normalmente essa liderança precisa ser substituída, e se não for substituída a contento, aquela seita ela pode ser fadada a desaparecer. Nós vemos que no princípio o próprio cristianismo ele foi chamado por aqueles que não eram cristãos, aqueles que não conheciam a verdade do Evangelho de Cristo e que se opunham, que faziam contradição ao Evangelho de Cristo, eles chamavam de seita o cristianismo, de uma forma pejorativa. Mas nós vemos que a palavra seita, ela é, sim, usada para designar religiões heterodoxas e, com isso, que tem uma liderança. E no Novo Testamento, ela aparece como um partido, como um espírito sectário de divisão, e nós vemos ali, principalmente no livro de Atos, ele vai apresentar as seitas dos saduceus e dos fariseus, que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Nós vemos que Paulo adverte a igreja, tanto a igreja de Corinto como a igreja de Gálatas, para que não haja divisões. E essas divisões, facções, se chamam, então, heresias. E Paulo condena veementemente as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Pedro, aqui no texto, Pedro também vai colocar na sua segunda epístola, vai dizer também que também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Chama atenção aqui para heresias de perdição, e nessa passagem heresias apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita, e no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias elas vão distorcer os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à Trindade, o Deus triuno, no Senhor Jesus Cristo como 100% Deus e 100% homem. O Espírito Santo, muitas heresias dizem respeito de que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim que ele é uma força, e nós vemos que pela Bíblia o Espírito Santo é uma pessoa. Também distorcem os pontos principais quanto ao ser humano, quanto à natureza, quanto à criação do ser humano, de ser criado ali por Deus num ato imediato de Deus, sendo tirado do barro, e também em relação ao pecado, que o homem cometeu o pecado, que nós não temos culpa desse pecado, e então existe muita alteração em relação às doutrinas, em relação ao ser humano, e também em relação à salvação do ser humano. E a Bíblia é enfática em dizer que a salvação é somente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas existem muitas heresias dizendo que o homem sim pode, através de suas obras, através das boas ações, ele conquistar a sua salvação. Através do seu amadurecimento, do seu desenvolvimento, do seu conhecimento, ele vai encontrar a salvação. E também em relação à origem do ser humano e também em relação ao seu destino final. Outra fonte também que distorce muitas heresias, que distorcem os pontos principais da doutrina cristã em relação aos anjos, em relação à igreja e também em relação à própria palavra de Deus, onde muitos dizem que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas sim que ela contém a palavra de Deus, e nós entendemos e cremos, ensinamos e professamos que a Bíblia ela é
completamente a palavra de Deus inerrante, infalível e plenamente inspirada pelo Espírito Santo. O mais grave erro é que diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus Cristo. Isso nós falando aqui no principal ponto herético que distorce as Escrituras. O ponto principal é quanto à salvação e quanto à divindade da pessoa de Jesus Cristo, que vai interferir nessa própria salvação. Então, esses pontos principais é que nós vamos entender, explicar aqui, mostrando que são as heresias de perdição que Pedro fala na sua segunda epístola, no capítulo 2 e no versículo 1. E, encerrando, então, a gente vai dizer que o apóstolo Paulo ele vai advertir sobre essas divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam essas divisões, e Pedro aqui também vai estar nos alertando contra essas heresias de perdição, que são erros doutrinários que vão falar contra a doutrina cristã, que diz respeito a Deus, que diz respeito a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que diz respeito ao ser humano, que diz respeito aos anjos, que diz respeito à salvação, à igreja e também sobre a palavra de Deus de uma forma completa. Irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos então aí sobre a definição do que são as heresias. Vimos então que heresias, elas trazem essa situação de divisão e basicamente podemos dizer que as heresias então distorcem os pontos principais das doutrinas cristãs, e dentre elas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Deus Criador, do Espírito Santo, enfim, situações, doutrinas que são as bases do Evangelho. E o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 6, ele vai destacar que, pedindo aos irmãos que eles desenvolvessem a cada dia a sua fé, mas que eles não abandonassem as bases da sua fé, quando ele diz lá na sua carta, capítulo 6, versículo 1, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, ele está dizendo que as bases dos fundamentos do Evangelho, eles não podem ser movidos. E aí nós percebemos que muitas vezes esse espírito de heresia, que muitas vezes entra no seio da igreja, acaba trazendo falsos ensinos, gerando discípulos, gerando seguidores, e tudo isso trazendo prejuízo para a igreja do Senhor e para o reino de Deus. O apóstolo Paulo advertiu com relação às divisões no seio da igreja, e o apóstolo Paulo condenou as inovações doutrinárias que causam essas dissensões. Chegamos ao final do programa Palavras da Verdade, mas antes temos a nossa conclusão, irmão Jair, do tema de hoje, um tema maravilhoso, onde nós podemos introduzir aquilo que nós vamos tratar de doutrinas bíblicas no decorrer dos próximos programas. Uma lição que é importante haver essa conscientização da Igreja de Jesus, daqueles que compõem a Igreja do Senhor, de saberem e de desenvolverem a prática da defesa da fé. Como já o irmão Jair mencionou, desenvolve a defesa da fé, desenvolve aquele que está praticando a defesa. Gera nele crescimento, gera nele o embasamento das doutrinas da Bíblia Sagrada. Portanto, é importante, é um tema importante. O que nós podemos concluir sobre o tema tratado hoje, irmão Jair? A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram constituídos por Jesus Cristo exatamente para lançar as bases da nossa teologia, da nossa doutrina. E todos os escritos do Antigo Testamento, eles mostram uma luta acirrada contra as falsas doutrinas
daquela época. E hoje, essas falsas doutrinas vêm com uma nova roupagem e é isso que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Por isso que é necessário para a igreja hoje, ela continuar na sua tarefa atual, que é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo de número 3. Finalizamos a lição com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes de heresia ou da heresia fazem pela mentira? Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Queremos orar por você neste momento. Queremos que você, no programa de hoje, tenha tido essa conscientização da necessidade de estar sempre e constantemente estudando a Palavra de Deus. Não é possível alguém se denominar salvo, crente em Cristo Jesus, e ainda assim não amar a palavra de Deus, não desejar a palavra de Deus. Aquele crente que não ama a palavra de Deus, não tem interesse em aprender da palavra de Deus, ele tem alguma deficiência na sua fé. Portanto, é importante que você, que é salvo em Cristo Jesus, ame a palavra de Deus. A oração e a palavra de Deus são dois elementos da fé que nós precisamos praticar constantemente. Estudar a Bíblia Sagrada e orar. E que você possa, através da Bíblia Sagrada, estar preparado constantemente para explicar e para evangelizar e testemunhar sobre a tão grande salvação que alcançou a sua vida e que pode também alcançar aqueles que estão no erro e no engano. Queremos orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer por este momento que passamos aqui, Senhor, juntamente com o irmão Jair e os nossos amigos ouvintes, para estudarmos a palavra de Deus. Pedimos, ó Deus, sobre cada um dos nossos ouvintes a tua bênção. Pedimos sobre eles, ó Deus, a graça do teu Espírito Santo, que o teu Espírito possa clarear o seu entendimento para que eles compreendam a verdade do teu Evangelho, Senhor. Querido Deus e Pai, quem sabe alguma sombra de dúvida no coração pairando sobre eles, ó Pai, que a tua palavra e o teu Espírito Santo possam encontrar guarida, Senhor, e trazer luz e clareza para esta alma, Senhor. Querido Deus, aquele que está entregando a sua vida a Ti neste momento, aquele que está, Senhor Jesus, neste momento pedindo um socorro, um auxílio da Tua parte, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre eles, guardando, livrando, Senhor, protegendo e trazendo provisão. Obrigado por este momento, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, chegamos ao final do programa, queremos agradecer a sua companhia. Agradecemos você que esteve conosco e esperamos você no próximo programa. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente para continuarmos esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus sobre a defesa da fé cristã e no programa que vem estaremos estudando sobre o tema Somos Cristãos. Vamos entender o que esta afirmativa significa. Você não pode perder. Deus te abençoe e até lá, na paz do Senhor Jesus.